regras. Todos os anos, novas crianças entram na escola e novos jovens terminam seus estudos e saem da escola. Vamos entender neste documentário como as normas e regras da escola podem atuar na formação do ser social do aluno. Antes de mais nada, precisamos entender como as regras funcionam. O que é fiscalizado, como e que providências são tomadas caso alguém não cumpra com as regras? Primeiro, obrigado pela oportunidade, né? Mas nosso trabalho como inspetor de escola se enquadra na parte do educador, né? Nosso trabalho como educador é ver as coisas que estão erradas. Por exemplo, o que tiver alguma coisa fora do lugar, nós como educador nós fazemos, colocamos no lugar, né? A base de a fiscalização ela abrange para todos os educadores da escola. Não só as tias que fazem a limpeza, como os inspetores, como professores, diretor, a direção da escola em geral. Porque nosso trabalho além de fiscalizar, nosso trabalho é de educar, né? Levar que aquilo que um aluno possa estar fazendo, que não é bom para a escola, a gente faz esse trabalho explicando para ele, educando e colocando o papel dele como cidadão na escola, né? Como quem quiser lá da escola. A parte de punição, ela existe em trabalhos, quando é feito um trabalho que o aluno não se enquadra naquelas exigências da escola, é encaminhado ao corpo das pedagogas, né? Que eles que tomam a providência. Então, não existe essa punição, como talvez a pergunta possa estar pedindo. O trabalho é esse, é feito um trabalho em comum, né? Todos nós somos educadores, e esse trabalho é levado à direção, né? Como resultado daquilo que foi exigido do aluno. No caso, o aluno implantou, né? E quando o aluno ele continua fazendo aquilo que a escola não permite, aí é comunicado aos pais para que tomem uma providência. Beleza? Vamos ver qual a opinião que os alunos têm sobre elas. Você acha que as regras da escola foram bem elaboradas ou algo poderia ser modificado? Eu não as mudaria, porque independente de gostarmos ou não, serão as regras que nós enfrentaremos aqui. Eu acho que tá bom assim, existe um geral, só falta o controle e não é isso que a escola se viver, então o controle é disciplina. O que você acha que as regras da escola são importantes para você? Nos fazem ter uma noção de como funciona o mundo lá fora. Elas nos preparam para o futuro. Pois teremos que seguir regras, tanto no trabalho quanto no convívio social. Pra mim, eu acho que a ordem e a disciplina fazem parte do meu cotidiano. E isso tem que ter na escola também. Conversamos com outros alunos e eles demonstraram interesse na liberação do uso do celular. Mas agora veremos as possíveis consequências da indevida utilização do aparelho. O que você acha de vendedores e atendentes que dividem a sua atenção entre o celular e o cliente? Bom, eu acredito que se uma situação dessa acontecesse comigo, eu seria tolerante, aguardaria, mas não é uma situação muito agradável. Você vai numa loja, você quer ser bem atendido, né? Quer que o vendedor mostre o produto. E se ele está no ambiente de trabalho, ele não deveria estar usando
Eu acho uma tremenda falta de respeito, porque eu como consumidor ou como uma pessoa interessada em algum produto ou com alguma dúvida, eu estou ali e eu gostaria de ser atendido como pelo menos uma pessoa digna, né? Eu penso que a pessoa ela foi contratada para justamente fazer isso, para atender ao cliente. E se acontece isso, graças a Deus comigo nunca aconteceu, mas deve ser uma sensação muito ruim, porque você se sente ignorado, né? Você se sente trocado por um celular. Mas entre as regras que os alunos devem seguir, existem os direitos que ele possui, entre eles, o direito à educação. Os alunos têm direito à educação. Como deve ser esse ensino para a formação do ser social dos alunos? Os alunos, antes de tudo, eles devem ser críticos, né? Eles têm que ter um senso crítico dentro do meio social. Eles devem se interagir com todas as disciplinas, no primeiro, no segundo, no terceiro momento, e ter aulas diferenciadas, ter um contexto prévio dentro daquilo que eles desejam almejar no meio social. E ele sempre tem que estar ligado entre o meio e a sociedade. O indivíduo, além dele estar ligado entre o meio e a sociedade, ele tem que ser um ser social, porque ele tem que ser um ser amplo, ele tem que abranger tudo, na volta, que está em todos os lados. Analisaríamos agora como os instrutores enxergam o funcionamento das regras. Professor, como você acha que as regras da escola podem beneficiar o aluno, levando em questão o aspecto social? Bom, a gente entender que a escola é uma instituição social, tem como os objetivos e metas determinados, que emprega e relabora os conhecimentos socialmente produzidos com o intuito de promover a aprendizagem e efetivar o conhecimento das funções psicológicas superiores, ou seja, memória seletiva, criatividade, associação de ideias, organização e sequência de conhecimento, dentre outras. Ela também é um espaço em que o indivíduo tende para funcionar de maneira preditiva, pois em sala de aula há momentos programados e outros mais informais que estabelecem a interação de pessoas com o seu conhecimento ou com o seu ambiente social. Por exemplo, a escola, o aluno tem momentos, rotinas, uma hora de intervalo, horário de lanche e outros objetivos educacionais que se dirige à convivência em inserção de uma toda coletividade. Dá para a gente perceber e ter uma visão enorme no tocante que as regras da escola elas são programadas e esperam do aluno, por exemplo, que os alunos dominem as regras fundamentais para a vida social de forma que eles tenham uma vida independente. E os professores, já que estão grande parte do seu tempo na escola, as regras podem influenciar na sua vida social? Em tese, os professores têm uma vida independente. As regras expostas são especificadas pelas escolas. Um princípio fundamental aí que nos norteia a vida do professor. Em primeiro momento, elas modificam ou deveriam modificar a vida social dos que nela atuam. Existem algumas regras básicas a serem cumpridas, tais como ter uma conduta ética, com seus afazeres, comportamento adequado aos ambientes que são proporcionados, que são diversificados,
ser moralmente inidôneo, ainda de acordo com os alunos, como os alunos têm regras a ser cumpridas, os professores também têm regras para cumprir. A exemplo, o cumprimento do regimento escolar, onde são cumpridos diversos requisitos, entre outros. Se as regras, não modificam a vida do professor, deveriam modificar, pois o professor tem uma função social, as quais existem regras que determinam a vida social dele, do próprio professor. Qual a diferença entre um aluno que respeita as regras agora do que um aluno que não respeita as regras? Eu acredito assim, que em qualquer lugar que a gente frequenta, existem regras, limites que devem ser respeitados. Se o aluno já tem essa dificuldade de respeitar as regras na escola, provavelmente no futuro ele terá a mesma dificuldade em respeitar as regras existentes na sociedade, que são importantes para o bom convívio entre as pessoas. Eu vejo assim que não num futuro muito distante, né, num futuro já próximo, inclusive já no presente a gente consegue ver essa diferença. Porque se um aluno ele respeita regras, seja na escola, seja em casa, seja numa comunidade, num clube, ele vai ser uma pessoa digna que vai respeitar leis, que vai respeitar o seu limite, o limite do próximo. Isso chama-se tolerância e respeito. Um aluno que não respeita as regras da escola, é contestável a sua atitude diante de uma lei, diante de regras no acampamento, num casamento, ou mesmo regras de convivência, que seriam as básicas para a gente conseguir viver em sociedade. Então é contestável, né? Alguém que não consegue respeitar simples normas, será que vai respeitar outras para frente? Feeling tired of feeling nothing, feeling stuck in the mud and I'm over it, so far down, looking Um around. grande ponto que queremos ressaltar com esse tema é que as regras, das mais simples às mais complexas, tornam-se algo automático que levamos conosco para diferentes ambientes, entre eles o ambiente profissional. Como as normas e regras que aprendemos na escola podem fazer parte do nosso futuro profissional? Eu acredito que tudo que a gente aprende na escola, a gente usa em todos os ramos da nossa vida. Mas profissionalmente nós podemos pegar alguns pontos que nos influenciam grandemente. Em primeiro lugar, no nosso ramo de trabalho, nós precisamos ter um horário correto, nós precisamos estar no horário que ele é devido, não podemos nos atrasar, nós precisamos ser pontuais. Então, para que isso não venha acarretar no nosso meio de trabalho alguma punição até. E a gente sabe que existe isso na escola e isso também é trazido para o ramo profissional. A outra questão que eu vejo muito interessante é a questão dos desafios. Creio que na escola nós temos a questão de você ter a pontualidade de entregar os seus trabalhos na hora devida, de você fazer as provas e avaliações e nessas provas você ter um bom desempenho, você tirar boas notas. E no meu ramo, que é o ramo de varejo, as notas que nós devemos apresentar ao nosso diretor vêm a ser as vendas, né? Então, se as suas vendas vão bem, você tem futuro, você pode até ter um crescimento, você pode, digamos assim, passar de ano, e esse passar de ano vem a ser a promoção, né? Você entra como vendedor, você pode ser promovido a gerente e há uma supervisão, tudo isso depende se você vai bem ou não na prova, na avaliação, que vem ser o teu resultado.
as metas que você bate, entra nessa questão. E a outra questão muito importante é com relação à submissão que você tem a uma autoridade. Então, nós temos um grau hierárquico que vem a ser a diretoria, a supervisão, a gerência, e isso deve ser respeitado. Tanto é que a gente tem uma questão de comunicação aberta, mas eu não posso infringir essa comunicação. Se eu preciso de algo, eu não devo recorrer ao meu supervisor. Por quê? Porque o próximo da minha hierarquia é o meu gerente. E eu tenho que executar dessa forma. Eu não posso pular etapas. Se eu vou direto falar com o diretor, a primeira coisa que ele vai falar: você falou com o teu supervisor? Você falou com o teu gerente? E assim por diante. Então, existe estabelecido essa submissão de cada um de nós. E na escola a gente pode ver bem na questão de professor. Né? Então, se o professor não... Você deve ter esse respeito e essa submissão e obediência a ele. Aquilo que ele está estipulando para você, uma frase que eu acho interessante é que assim, você até pode ter o direito de discordar daquilo que ele fala, mas você tem o dever de cumprir. Então, gosta ou não, você tem o dever de executar aquilo que ele está te falando. Por quê? Porque é para o teu bem, é para o teu crescimento. E assim por diante. Eu creio que essas coisas, essas pequenas coisas que muitas vezes a gente não dá o devido valor na nossa infância, adolescência e juventude, se a gente não dá o valor lá atrás, no futuro, no teu meio profissional, você também não vai conseguir um crescimento que muitas vezes você deseja, você não sabe por quê. Então, eu creio que seria isso. Além das regras a que os alunos são submetidos, a escola pode utilizar-se de outros meios para repassar os valores da convivência em sociedade. Quais as principais formas que a escola pode utilizar para repassar aos alunos alguns valores de convivência em sociedade? Os valores, eles não nascem, não surgem na vida da pessoa do dia para a noite. Os valores são construídos durante toda a fase da vida do indivíduo, desde que ele nasce até a fase lá da terceira idade. Até lá a gente está aprendendo. E quando criança, ali no meio familiar, com os amigos, enfim, com toda aquela convivência. Depois ele passa para a escola, que também passa a ter outros relacionamentos com outras pessoas, os funcionários, os amigos, professores. Aí depois na fase adulta, também para quem continua estudando, continua aprendendo na escola, e daí também tem a questão dos valores que são aprendidos no ambiente de trabalho. Então, a vida inteira a gente está adquirindo valores. Com relação à escola, a gente percebe que a gente procura trabalhar os valores com os alunos através de temas transversais. O que são os temas transversais? Então, se numa disciplina, por exemplo, disciplina de biologia, vai trabalhar sobre drogas, vai falar sobre as drogas proibidas, drogas permitidas, é feito um trabalho de valores sobre isso. Por exemplo, a gente sabe que o álcool ela causa malefícios para a vida da gente, porém ela é permitida, ela é vendida comercialmente. E então, se for tratar desse assunto, o professor, quando vai tratar desse assunto, drogas, ele deve abordar os malefícios, qual o comportamento da pessoa quando ingere o álcool, se o comportamento dele é adequado. Então, a questão de valores, a falta de respeito, quando a pessoa bebe, às vezes perde a noção, perde o respeito. Postura, às vezes a postura da pessoa que bebe não é uma postura adequada. Então, esses valores, a gente trabalha com relação nos temas transversais. Aproveitando o conteúdo, que é trabalhado em sala de aula, e já fazendo a abordagem e o
comentário e trabalhando essa parte de valores com os alunos. Além disso, né, também na escola, a convivência, né, com os colegas, como eu já falei, né, com os próprios colegas, com os funcionários, professores. Né, eu acho que a escola é um grande celeiro de transmissão de valores, né, e é onde realmente vai se formar o caráter do indivíduo. Né. Só que a escola simplesmente não é responsável por isso, tem que ter a família junto. Porque a escola é limitada, ela não vai até determinado ponto só. A partir dali a família tem que estar junto, né, para transmitir esses valores e formar realmente um cidadão com caráter, um cidadão do bem, aí, que é isso que a escola quer. Raindrops are falling on my head. And just like the guy's feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. Com isso, vemos que a presença da escola, juntamente com a família, na vida do aluno, é um fator fundamental, mas nem todos enxergam da mesma maneira. Entre os alunos existem aqueles que não cumprem com as regras da escola. Quais dos fatores que você acha que são primordiais para essa atitude deles? Eu acredito, do meu ponto de vista, que os alunos eles vêm de casa já com os conceitos distorcidos. E entre eles, a questão que a família passa a mão na cabeça. A questão da legislação, que hoje eles são muito amparados pelo ECA. Então eles confundem algumas atitudes deles erradas e se prevalecem do ECA, dizendo sempre aquela famosa frase, que nunca dá nada para eles. São de menores, eles têm um poder para poder destruir o patrimônio público, para desrespeitar o professor, porque eles acham que eles são menores e não vai causar problema nenhum. Só que eles se enganam, porque hoje tem legislação que pode comprometer a família. Abandono intelectual é crime, e isso ocorre muito por parte dos pais. Os pais matriculam seus filhos, não têm acompanhamento deles na escola, a gente manda convocações, eles quase sempre não aparecem, não cumprem com suas obrigações de pai e mãe, que não é assim. Gera, coloca o filho no mundo e a responsabilidade da escola. Acredito que seja isso. Tá bom? Isso é merda. Ô, louco. É que os passarinhos.
We're giving it all.